Queridos irmãos, peço tua total atenção agora para dividir contigo uma experiência que eu vivi essa semana. Essa semana eu infelizmente, irmãos, eu tinha um costume de ir muito ao cinema. Era o lazer que eu mais realizava na vida, era ir ao cinema. Já teve um período muito especial da vida, onde eu e Jéssica não perdíamos nenhum lançamento, né? Mas a vida ficou melhor. Vieram os pimpolhos, e isso não é mais possível. E a gente tenta ir o máximo que dá, e esse máximo, às vezes, é no intervalo de mais de mês. Mas a gente esse mês conseguiu ir. E fomos ver O Som da Liberdade, filme que eu me alegrei e me arrependi de ter ido assistir. No meio do filme, eu precisei sair da sala de cinema, pastor Álvaro, porque estava passando mal. Passando mal eu estava. Perdendo o fôlego. Sem respirar direito. A Jéssica saiu também, voltou. E é um filme que fala de um assunto muito pesado. Eu não gosto de dar spoiler, mas o filme fala de um dos piores tipos de escravidão que existe na nossa sociedade hoje. É óbvio que é um tema terrível, não é um filme de entretenimento, né? Mas para piorar, os dois protagonistas do filme, o menininho e a menininha parecia com a minha filha, magrinha, cabelinho comprido, e o menininho se chamava Miguel. Acabou comigo, o filme acabou comigo. Quem está aqui já foi ver o filme? Que já viu o filme sabe do que eu estou falando, né? O filme acabou comigo. Eu tive de sair, lavar o rosto, respirar, tomar água e fazer uma oração para voltar e ver o restante do filme, para não perder o ingresso. Mas ali naquele lugar algo especial aconteceu comigo, porque crente é assim, pastor Valmir. Deus fala com ele até numa sala de cinema. E Deus falou comigo naquele lugar, meus irmãos. Eu compartilhei isso aqui quarta-feira com os irmãos. E pastor Valmir, inclusive, me incentivou. Rapaz, aquela palavra que você falou quarta tem que ser compartilhada também para mais gente. Fale mais do que você falou quarta-feira. E é isso que eu estou fazendo, amigo. A introdução hoje é respondendo o seu pedido. E eu, então, irmãos, ali dentro da sala de cinema, eu tive a certeza de que o evangelho precisa ser pregado. De que, de fato, o mundo jaz no maligno. Um número absurdo, eu fui conferir depois se isso era verdade. Um número é citado ao término do filme, dizendo que hoje, existem mais seres humanos vivendo escravidão ou vivendo uma realidade análoga à escravidão, ou seja, trabalhando em troca de um prato de comida. Isso no Brasil existe. Existem mais pessoas em situação de escravidão. Hoje que a escravidão é ilegal, tem mais gente escrava do que quando a escravidão era legal. E eu saí com uma certeza ali daquele lugar. Eu preciso arrumar um jeito de pregar para mais gente. E aí alguém pode dizer, mas você já é pastor, você prega quase toda semana. A sensação que eu saí daquele lugar é que ainda é pouco e eu preciso fazer mais. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo precisa ser confrontado com o que está escrito pelo apóstolo Paulo, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Não abra a Bíblia. O texto que a gente vai ler é outro, daqui a pouquinho. Mas eu quero introduzir falando isso. Aquele texto de Coríntios, alguns acham que está falando desse amor que a gente escuta nas poesias. Inclusive, uma canção da MPB foi inspirada, parte numa poesia
do poeta português Camões e parte em Coríntios 13. Uma banda da MPB brasileira gravou uma música que a primeira frase é o capítulo 13 todo, quase, do Evangelho. Mas o que eles cantaram e o que a gente pensa não é o que está escrito ali. Porque ali Paulo propõe um amor impossível de ser vivido. Ali, Paulo vai dizer que o amor é paciente, é benigno, não tem ciúme. Aí eu pergunto, o mais límpido amor que você tem pela tua esposa ou pelos teus filhos, você tem ciúme? O teu amor é paciente? Ali fala uma coisa, gente, que se alguns ainda se encaixarem, tem uma que ninguém se encaixa. Ali diz que o amor não busca os próprios interesses. Olha aí, pastor. Quem é que vive isso? Ninguém, varão. Pastor, você está dizendo então que a palavra não pode ser vivida? Não, xiita, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que aquilo é uma ideia utópica que ser humano nenhum pode cumprir na sua totalidade. É isso que eu estou dizendo. É uma inspiração para a gente viver. Mas eu defendi a seguinte ideia na última quarta-feira. Um ser conseguiu viver a totalidade daquele capítulo. Um ser, um único ser, é a inspiração paulina para cada uma daquelas linhas poéticas. E essa pessoa é o Salvador da minha e da tua vida, Jesus Cristo. Ele foi o único que viveu o amor na plenitude que é relatada ali em Coríntios. E Paulo termina o capítulo, pastor Valmir, nos fazendo um convite. Ele explica para a gente assim, ó, quando eu era menino, eu pensava como um menino, eu andava como um menino, e eu vivia como um menino. Mas quando eu cheguei a me tornar um homem, eu deixei de lado as coisas próprias de um menino. Irmãos, se você vai estudar algumas ciências humanas, você vai descobrir que isso que Paulo disse há 2000 anos é o âmago de algumas construções filosóficas, de alguns pensadores dos mais caros para o mundo. Porque eles vão defender que a humanidade, ela é infantilizada nas suas atitudes, nas suas ações, nas suas reações, e que a humanidade precisaria amadurecer. Gente, Paulo estava falando isso há 2000 anos atrás. Na sua teologia, na sua poesia. E eu propus na última quarta-feira de que Paulo estava certo. A gente pode crescer, a gente tem que crescer. Para quê? Para receber mais de Jesus Cristo na minha e na tua vida. Eu quero crer, irmãos, que está chegando um tempo, e tomara que seja ainda nesse ano de 2023, quem sabe ainda nesse mês de outubro, quem sabe na nossa Confé, na Conferência para a Família Evangélica, Deus vai encher tanto a tua vida, tanto a tua vida, que você vai poder dizer, opa, eu era um menino, mas agora eu estou buscando estaturas, eu estou crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Eu quero crer, irmãos, que se nós nos entendermos e se Deus nos olhar e parar de enxergar as meninices que a gente fica repetindo, Ele vai olhar para nós e vai falar, peraí, não tem mais um moleque ali não, peraí, não tem mais uma menininha, um menininho aí não, ele está crescendo, ele está buscando crescimento, eu vou encher ele do poder do meu Espírito Santo. Eu creio que Deus nos olha e nos avalia assim.
Então, eu proporei hoje que esse Deus nos olha e nos enxerga como filhos, mas nos olha e nos enxerga em noites como essa, como um filho, que mesmo que doa, ele vai crescer. Amém, gente? Aí eu preciso fazer uma citação extremamente teológica aqui, pastor Valmir. Eu citarei o meu filho, Miguel Emiliano, que antes de dormir, um dia desse, falou assim para Jéssica: mamãe, eu adoro dormir colado no seu quentinho. Olha que citação teológica bonita, pastor Valmir. E aí eu cheguei ali para despedir, dar beijinho neles, que é ela que faz eles dormirem. E aí ele falou: papai, chega pertinho aqui também, que eu também quero dormir com o seu quentinho. E aí o bobinho o que fez? Foi para lá melhorar o quentinho dele para ele dormir. Eu quero propor para vocês que mesmo que a vida, sabe, mais infantil, de crente mais infantil, esse crente que só pede oração, não ora. Esse crente que só pede profecia, não profetiza, sabe? Esse crente infantilizado. Esse crente que só acredita em milagre na vida do outro e não acredita em milagre na sua própria vida. Sabe, esse crente infantilizado? Eu quero propor nessa noite que é tempo de largar o quentinho da infantilidade. Mas pastor, é confortável viver assim? Alguém orando para mim, alguém profetizando na minha vida, é confortável. Mas eu quero te propor que está chegando a hora de você ser profeta na vida de alguém, de você ser boca de Deus na vida de alguém, você ser bênção. A palavra de Deus fala, o autor aos Hebreus escreveu que alguns tinham tempo para ser mestre, mas precisavam ainda beber o leite, o leitinho. Podiam ser professores, mas que eles precisavam ainda beber do leitinho. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, Ele nos leve a novos patamares na presença dEle, para que a gente possa experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade dEle na minha e na tua vida. Convido você então a abrir para ilustrar o que eu estou propondo aqui. Convido você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo de número 8, e nós leremos um breve trecho ali. Capítulo de número 8, versículos de 1 a 10. Vamos ler em primeiro momento apenas o primeiro versículo, depois nós leremos os outros 9, até o versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Obrigado, meu Deus, está lida a Sagrada Escritura, fala ao nosso coração. Amém? Querido irmão, querida irmã, eu quero olhar para esse momento aqui da história e enxergar esse filho que resolveu virar adulto, e enxergar esse pai que nunca deixou de cuidar da gente. Nesse primeiro versículo, nós já vemos a evidência de um filho que precisa crescer, e a evidência de um pai que manhã após manhã repete ao nosso coração: nada faltará para a vida de vocês. E o filho vai dizer: de nada eu tenho falta, meu Deus e meu Pai. Esse primeiro versículo nós vemos aqui 4 verdades inequívocas, 4 verdades
que gritam, 4 verdades eloquentes que batem e fazem o nosso coração bater mais forte. A primeira delas, Deus cuida da gente. E ele fala, tenham cuidado. Escute, irmão, olha para cá. O Deus que cuida manda a gente ter cuidado. Cuidado de quê? O texto sagrado fala, tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos. E aí a gente lembra daquele jovem que cumpria os mandamentos, mas o coração dele não estava naquilo, ele não estava cuidando. E Deus convida eu e você, cada um de nós hoje, para termos cuidado, para que a palavra do Senhor, tão preciosa na nossa vida, ela venha ser a bússola e a norteadora da minha existência e da tua existência. Alguém pode dizer glória a Deus pela palavra de Deus? E aí, esse mesmo versículo fala para a gente ter cuidado e fala para a gente viver. Fala, tenham cuidado e vivam. Há quem diz por aí, e eu pensava, eu era desse time, eu achava que eu, enquanto jovem, não podia ser crente. Olha, depois, Deus, para bem me humilhar bastante, ele me mostra que era possível ser um jovem crente e me faz líder da juventude. Para me humilhar bastante. Mas quando eu era adolescente, é assim que eu imaginava. Eu via meus tios, algumas primas, algumas tias, querida tia Maria, que estava até ontem aí no jantar, sempre foi um exemplo, uma referência para a minha vida. Mas eu olhava e falava, não, a igreja é coisa para velho. Eu detestava a música da igreja, eu achava a música da igreja feia, cafona, atrasada, mal executada, porque eu achava que música era só aqueles pandeirinhos e aqueles irmãos desafinados que eu escutava lá perto de casa. Depois, Deus, para me humilhar também, faz eu virar músico na igreja. Nunca virei de verdade, né? Eu dava umas enganadas. Mas para me humilhar também. Irmãos, eu achava, e muitos acham, que não há vida dentro da igreja. Que não dá para viver. Não dá para se divertir. Não. Eu vou lá na igreja de vez em quando está meio ruim, eu vou lá, dou umas limpadas, sabe? Umas limpadas, como se aqui fosse, né, um outro tipo de religiosidade aí que faz esse tipo de coisa. Como se fosse possível vir aqui receber uma limpa, né, um passe, um negócio assim, uma orada. Ou ali, pastor Álvaro dá uma orada, ou lá na frente, ele dá uma balançada na minha cabeça assim, eu dou uma tremida, dou uma arrupiada e volto a tomar a minha gelada para fazer meus negócios aqui. Por quê? Porque muitos acham que não é possível viver, ser feliz e ser crente. Ei, meu irmão, eu quero defender essa noite que é impossível viver plenamente sem ser crente. É isso que penso. Respeito quem pensa diferente. Entendo que pessoas têm o seu tempo, têm a sua hora, têm o jeitinho de Deus produzir e fazer a sua história de salvação, mas eu creio que cada minuto que eu perco longe da presença do Senhor, eu estou deixando de viver plenamente. E o texto aqui fala que a gente tinha que ter cuidado e tinha que viver. Vivam! E o texto também fala, no primeiro versículo, se multipliquem. E aí alguns crentes entendem isso aqui, se multipliquem, é que o crente tem que ser coelho e tem que fazer um monte de filhote. Eu gosto dessa interpretação. Eu acho ela legal. E eu brincava quando era mais garoto, dizendo que eu ia ter 14 filhos. Vocês lembram disso, né? Essas graças que a gente fala.
que não sabe quanto custa uma lata de leite, seu sem vergonha. Não sabe quanto custa uma fraldinha, uma Huggies, uma Pampers. Ai, tá amarrado, meu Deus. Graças a Deus desfraldou já. Dá uma glória a Deus aí, quem tem filho que já desfraldou. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu ficava esperando a promoção do Guana Baby para comprar fralda barato por R$ 9,90. Eu ia lá e comprava 3 fardos para ficar 3 meses sem comprar. Quem já viveu isso, dá uma glória a Deus aí, ó. Aí, ó. Mas o texto sagrado falou: tenham cuidado, vivam, se multipliquem. Meu irmão, está chegando um tempo que essa igreja vai faltar cadeira para ela. Que o ministério de mulheres, de jovens, de homens vai se multiplicar. Isso é natural para a igreja viva. Você veja, mandou ter cuidado, mandou viver. E a igreja que vive, que está viva, ela se multiplica. É um processo natural. É uma fluência natural. Mas esse primeiro versículo também fala: a ter cuidado, viver, se multiplicar e tomar uma atitude. Diga comigo, atitude. Qual atitude? Ir e tomar posse. Isso é uma das coisas que eu mais escutei quando eu me converti. Que tinha até canções que falavam isso. Isso é uma linda e eloquente verdade do Evangelho. De que nós precisamos de parar de olhar para nós e enxergarmos somente o pobre coitado do pecador. Isso nós somos, mas escute bem o que é a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É a transformação e a transladação, o transporte da gente desse lugar. Que lugar, pastor? Pecadores e desgraçados. Ele nos transportou e nos assentou e nos fez viver no reino da sua maravilhosa luz. E uma das mais lindas verdades que esse Pentateuco aqui nos ensina é que mesmo Deus sendo o criador da Canaã, da terra prometida, o povo precisou tomar posse. O problema é que alguns confundem isso com se autossalvar. Entenda, meu irmão, tudo já está feito. A obra da cruz fez tudo. Tem até um amigo Jefferson, é tudo ou tudo, Jefferson? É tudo, irmãos. A obra da cruz fez tudo por mim e por você. Mas eu e você precisamos crer e viver esta palavra. É tempo de viver essa palavra. É tempo de experimentar o que somente aqueles que se apossaram desta palavra poderão viver. Pastor, não estou entendendo direito isso. É verdade, é porque talvez o teu ouvido ainda seja um ouvido infantil. Um ouvido que não consegue compreender. Porque é assim quando a gente conversa determinados assuntos com as crianças. Elas não entendem. Mas se você tem ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo de Deus fala nessa noite ao meu e ao teu coração, te prepara, porque Deus quer fazer você viver coisa grande. Coisa que adulto vive. Uma fé de adultos. Uma fé de homens e de mulheres de Deus que resolveram romper, que resolveram tomar posse daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. O restante dos versículos do capítulo 8 dizem assim: aleluia. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante
40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, diga glórias a Deus, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. E eu quero defender na noite desse dia que Deus, o maior interesse de Deus, sempre foi, sempre será e ainda é o meu e o teu coração. A palavra fala, pastor, que eles foram colocados à prova e ficaram 40 anos no deserto, porque Deus queria apenas uma coisinha: descobrir o que estava no coração deles. Pastor, agora a minha cabeça embolou mesmo. Não estou entendendo nadinha agora. Porque Deus não sabe de tudo? Como é que Deus quer saber um negócio se Ele sabe de tudo? E como é que é esse? Me explica esse negócio direito, pastor. Já falei para vocês, se for uma teologia muito profunda e muito difícil, pergunta depois para o nosso mestre, pastor Valmir. Eu não vim para explicar, eu vim para dar umas confundidas mesmo. Pastor Valmir que veio... O fato, meu irmão, minha irmã, é que aqui o texto sagrado afirma que o sofrimento daquela gente tinha um propósito de Deus. Quem sabe eu estou hoje aqui pregando para alguém que não aguenta mais sofrer, que não aguenta mais derramar lágrimas, que não aguenta mais fazer a mesma oração. Quem sabe você está aqui esse ano, você repetiu 1000 vezes uma oração: Pai, abençoa fulano, Pai, abençoa fulano, Pai, abençoa fulano. Aí no outro dia, Pai, abençoa fulano. No outro dia, Pai, abençoa fulano. No outro dia, Pai, é a mesma oração, e parece que Deus não escuta, e parece que Deus não faz. Não é não, irmão, é eu e você no deserto. Para quê? Para Deus ver nosso coração. É o que Ele quer. Ele não quer teu dinheiro, Ele não quer teu anel, Ele não quer a tua formação, Ele não quer teu conhecimento. Ele ainda quer a mesma coisa, domingo após domingo, semana após semana, ano após ano, geração após geração. Ele ainda quer a mesma coisa. O que, pastor? O meu e o teu coração. Mas o texto continua. Aleluia. Ele humilhou vocês. Ele os deixou passar fome. Mas Ele também sustentou com maná. Vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão. Olha para cá em nome de Jesus. O texto sagrado fala numa das mais belas falas, e que Jesus vai fazer eco falando disso e aplicando a própria pessoa e a própria obra depois, se chamando de pão vivo que desceu do céu, fazendo alusão a essa passagem aqui e a essa história aqui, dizendo que Deus vai fazer um misto, escute isso, de humilhação e alimentação, de fome e de alimentação. Vai fazendo e jogando com os nossos sentires, com os nossos sentimentos, dizendo: não, hoje você vai passar fome, não, hoje você vai comer. E aí, quando fala em comer, fala de um maná, ou seja, uma comida, e faz uma colocação aqui muito linda, fala assim que essa comida é uma comida que nem eles conheciam e nem os pais deles haviam comido já. Imagina, gente, quem estava aqui ontem no jantar, dá um glória a Deus. Vocês gostaram da comidinha? Dá um glória a Deus mais alto. Amém. Agora imagine, isso você está agradecendo aí pela comidinha feita por esses homens maravilhosos da igreja. Agora imagine um pratinho, Bruno, uma comidinha feita pelo maior chefe de cozinha do universo, o próprio Deus.
Hein, José? José já está rindo ali atrás. Imagina, José, a gente comendo um mingauzinho feito pelo próprio Deus. Um maná celestial. O texto fala que nem eles e nem os pais jamais haviam comido essa fina iguaria. E Deus então estava fazendo eles irem de 8 a 80. 8, fome, deserto, sede. 80, a melhor comida que um ser humano podia experimentar. E o que Deus estava ensinando? Ei, homem, mulher, isso é um ensinamento, gente, que precisa gritar no nosso coração hoje. A nossa sociedade está explodindo em experiências. E isso é, inclusive, o elemento chave de venda hoje. Você quer vender um produto, você tem que fazer com que a experiência seja linda e maravilhosa para sentir vontade de voltar. Essa é a chave das vendas hoje. Deus está dizendo aqui para o povo: meu filho, minha filha, você pode experimentar o que quiser dessa vida. Você pode beber as águas que beber. Você pode ir onde for. Mas ainda assim, vai ter uma hora que você vai acordar e vai sentir uma sede que ninguém sacia. E você ainda vai sentir uma fome que ninguém tem capacidade de te alimentar. E nesse dia, você vai lembrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meu irmão, minha irmã, as experiências dessa vida não dão conta da nossa existência. Nenhuma experiência dessa vida. Inclusive um filósofo importante fala que quando a gente olha para o abismo é muito perigoso, porque o abismo também olha para a gente. Um abismo chama outro, e muitas são as histórias assim, de pessoas que vivenciaram algumas experiências pecaminosas e começaram flertando com um pecadinho, sabe, bem levinho aqui, e aí amanhã a graduação foi se dando, e o pecado foi aumentando, e o abismo foi chamando outro abismo, e foi chamando outro abismo, e foi chamando outro abismo, até chegar a um momento onde a sede, a fome, era tão grande, tão terrível, que não dava conta da vida, e muitos, nessa hora, se matam. Muitos nessa hora entendem que não precisam de mais nada e que acabou a vida. Não vem mais sentido na vida. Na noite desse dia, o Espírito Santo de Deus nos lembra: só quem se alimenta do maná que desce do céu, o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, pode dizer na face dessa terra: de nada eu tenho falta. Só o crente. Pastor, você está dizendo então que a nossa religião é a melhor religião do mundo? Oh, irmão, se você encara como religião, talvez você esteja entendendo isso. Para mim não é religião, é relacionamento com o meu Pai. O meu amor com o meu Pai. O que está no teu coração? O ser humano vai viver de quê? De pão? Não, da palavra. Quanto tempo? O texto sagrado continua e diz assim: durante esses 40 anos, escute, as roupas que vocês usavam não envelheceram. Cadê o glória a Deus? Os seus pés não ficaram inchados. Gente, olha para cá rapidinho antes da gente continuar. Para com isso, gente. Gente, para entender a palavra, para crer na palavra, para se alimentar da palavra, a gente precisa acreditar no impossível. Querido, saudoso pastor Jorge dizia para mim: Simval, a Bíblia fala que foi o peixe que engoliu o homem, mas se falasse que foi o homem que engoliu o peixe, eu também acreditava. Porque era a palavra.
Eu não preciso entender, eu preciso crer. A Sagrada Escritura fala, gente, que essa gente andou por 40 anos no deserto, pisando no meio da pedra. Mas, pastor, isso é muito estranho, porque eu andei aqui da Vila Olímpica até ali na estação de trem e o meu pé estava inchado, eu precisei botar na água quente depois, com canela de velho, com aquele negócio. Como é que é isso, pastor? Anda aqui ali, já enche o pé. O pessoal andando 40 anos, 40 noites, nem inchou o pé. Nem inchou o pé, porque eles tinham um pai que cuidava deles, no mínimo dos detalhes. Quanto tempo, pastor? Quero ver, é mole. 10 dias, 4 dias. Pastor, eu já estou há 5 anos pedindo por uma causa aqui e não sou atendido na igreja. Eu já estou há 20 anos pedindo por uma causa aqui nessa igreja, pastor. Estou ligando para mais nada, eu não sirvo mais, eu nem venho, nem ligo mais para o culto, eu não tomo ceia, porque eu estou pedindo e Deus não me atende, então não estou nem ligando mais. 40 anos, irmãos. Inclusive, a geração deles morreu toda no deserto. Só os filhos e as filhas entraram, com exceção a Josué e Caleb, na terra prometida. Mas durante os 40 anos, a gente viu e a gente vê o cuidado, não de um Deus qualquer, não de um Deus como esses das poesias, ou dos livros, ou do cinema. Não. Um pai. Porque só pai que olha, é ou não é assim? Você vai lembrar do teu pai agora. Só pai que olha para o filho e fala, não, essa roupa está apertada. Está curta. Tem que ir ali na Impecável Maré Mansa. Tem que trocar, tem que comprar 1 metrinho de roupa e levar para a costureira fazer uma blusa nova. Tem que ir ali na Citicol, tem que ir ali... Não, o pessoal melhorou, né? O pessoal não está indo mais não, né? Só pai que olha e não aceita ver a roupa errada no tamanho do filho. É só pai que olha para o pé e fica preocupado se a sandália está dando ou se não está dando. Esse Deus que eu leio nesse texto é o meu pai. É o que eu revelo para vocês na noite desse dia. São 19h30. E o que eu vim dizer para vocês é: vale a pena deixar de ser criança e virar adulto na fé. Por quê, pastor? Porque o Deus que cuidou da gente quando a gente era pequenininho vai cuidar de você quando você crescer e resolver ser um grande e adulto e homem e mulher de Deus na presença do Senhor. Ele não vai deixar de cuidar de você. Por quê? Porque ele coloca no teu pé a sandália que você precisa. Ele coloca em você a roupa do tamanho que você precisa. Ele olha para você e vê o tamanho exato da tua necessidade. E ele sana a tua necessidade. Esse é o teu Deus. Esse é o meu Deus. Quem é, pastor? Define ele para mim. Meu Deus é o meu Pai. Vamos fechar os olhos e curvar a cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai,